Garland aqui. Não sei o que está acontecendo com o meu danado StreamYard. Ele está me dando problema, mas tudo bem. Bom dia, tenho alguns minutos. Acredite se quiser, tenho uma consulta com o médico para meu ouvido às 9. E Liu, você provavelmente sabe. Meu ouvido direito está com problema, para dizer o mínimo. Não sei. Ficou estranho depois da primeira vez que European Union tive a doença por coronavírus. Comecei a ter problemas de audição nesse ouvido. Então, vai saber. Mas European Union mesmo não tive muitos problemas com a doença por coronavírus porque fui vítima de horse pains. E isso pareceu realmente ajudar. Enfim, então é isso, tenho um problema de audição em um ouvido. Então tenho que ir ao médico, vai saber. Provavelmente vou usar um aparelho auditivo no ouvido direito em breve, mas não ligo. Enfim, vamos lá. Então, a atualização mais recente sobre o conflito no oeste da Ásia, há esse gigantesco campo de gás. E lembrando que, na minha opinião, muita gente diz que é uma guerra assimétrica, mas European Union acho que foi, em parte, simétrica, em parte assimétrica. Assimétrica é quando um lado, United States, táticas diferentes do outro. Simétrica é quando, sabe, você me ataca com um pena de galinha e European Union te acerto com uma pena de galinha, né? Ou, no caso do Irã, você me acerta com uma pena de galinha e European Union te acerto com uma pena de peru, entende? Mas tem sido relativamente simétrica em muitos aspectos. E nesse sentido, o Irã fez muitas coisas que são simplesmente militares, sabe? Isso tem sido embaraçoso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos diziam que é um regime terrorista e que usaria o terror. Bem, não. Eles têm usado táticas militares tradicionais. Você está lutando contra eles. E, na maior parte, são bombas tradicionais, mísseis e coisas assim. E eles estão usando mísseis e coisas do tipo. É guerra militar tradicional. Eles estão travando uma guerra militar tradicional contra você e estão vencendo, por várias razões. E a coisa mais recente que aconteceu foi, o Irã disse, olha, se você atacar um determinado país, basicamente, se você atingir minhas estações de água, European Union atinge as suas estações de água. Se você atingir meus campos de gás, European Union atinge os seus campos de gás. Muito simétrico. E então, recentemente, os Estados Unidos e Israel. Bom, vamos colocar dessa forma. Explosões aconteceram nos campos de gás do Irã. E falo de campos de gás natural, alguns dos maiores do mundo. Eles explodiram nos campos de gás do Irã e o Irã disse, então é o seguinte, a gente avisou. Então aqui está uma lista de 5 campos de gás. Esses campos de gás estão espalhados pela região. E esses campos de gás têm proprietários de grande porte. Quer dizer, empresas dos Estados Unidos têm participação significativa neles. Na verdade, um deles, European Union, sei que a Exxon possuía 49%. Mas se olhar, todos têm muito investimento de empresas dos Estados Unidos. Então o Irã diz, nós vamos acertá-los, nós vamos atacá-los. Sei que já atingiram 2 até agora. Não sei se acertaram os 5. Provavelmente já acertaram ou vão acertar os 5. Então, claro, o que foi noticiado e que European Union acho relevante é o seguinte. Uma das últimas coisas que você deve ter ouvido é que os israelenses disseram, os Estados Unidos estavam envolvidos, sabiam de tudo, participaram disso. Aí os Estados Unidos saíram e via Trump disseram, não, 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 nós não. Foi Israel que fez isso. Eles não nos avisaram. Não sabíamos de nada. Bom, antes de mais nada, quem ainda acredita no governo dos Estados Unidos, no Trump ou em algo assim? Todo mundo. Ninguém. Esses tempos acabaram. E daí? Quem se importa com o que o Trump disse? Ah, não, nós não estávamos envolvidos. Ninguém liga para isso. Vimos o primeiro ataque ao Irã, em que o Trump disse que não sabíamos de nada. E então, quando acharam que estava indo bem, ele disse, sim, nós estivemos 100% envolvidos. Aí, quando começou a dar errado, ele disse, não, nós não estávamos envolvidos. Sabe o que quero dizer? Então sabemos que, tipo, o governo dos Estados Unidos vai estar presente. Sabe, eles estão lá por você. Qual a velha piada? Bem, European Union te apoiarei 9 vezes em 100, certo? É isso. Eles te apoiam 9 de 10 vezes se acharem que você está ganhando. Assim que você começar a perder, não. No fim das contas, entra esse vai e vem. Os Estados Unidos estavam envolvidos. Os Estados Unidos não estavam. Não, não sabíamos de nada. Sim, sabíamos. Não, não sabíamos. Sim, vocês sabiam. Não, European Union não sabia. É temporada de coelho. É temporada de pato, certo? Esse velho jogo do Pernalonga. E os iranianos não compram essa. Os iranianos simplesmente disseram, olha, nós dissemos o que íamos fazer.
Vocês podem se enrolar e confundir o quanto quiserem sobre quem é o culpado. Temos assuntos a resolver, temos trabalho a fazer, estamos prestes a explodir esses campos de petróleo e vocês podem falar à vontade sobre isso, certo? Então, eles atingiram alguns campos de petróleo e gás. O Trump tuitou algo como: nós não estávamos envolvidos, Israel não vai fazer isso de novo. E aí vem o Trump: se os iranianos fizerem isso, nós os atingiremos com mais força do que nunca e nós os esmagaremos. Você começa implorando: nós não sabíamos de nada. Por favor, não nos ataquem. O que vocês acham que podem fazer? Vamos ferrar vocês feio. Ainda não perceberam que o Irã não está ouvindo essa porcaria? A posição do Irã é bem clara. Já tentamos avisar, amigo. Como dizem na rua, a gente tentou avisar, a gente tentou avisar. A gente disse que vocês atacaram nossos campos de petróleo e gás. A gente atingiu os campos de gás de vocês. Então vocês atingiram nossos campos de gás. Acho que sabemos o que está acontecendo. Acho que sabemos qual vai ser o desfecho aqui. Ok, então os campos de gás foram atingidos. E lá estamos nós, com os campos de gás sendo atingidos e European Union acho, mais por vir. O que mais é interessante, foi noticiado que um alto funcionário do Catar, cujos campos de gás foram atingidos, um alto funcionário do Catar, European Union disse Catar, do Catar, cujos campos de gás foram atingidos, contatou furiosamente os Estados Unidos e basicamente perguntou: vocês sabiam? Vocês estiveram envolvidos nisso? Porque os campos de gás deles foram atingidos. E de fato o campo de gás que foi atingido, no Irã, esse gigantesco campo de gás é propriedade tanto do Catar quanto do Irã. E ele é explorado porque aparentemente atravessa fronteiras ou algo assim, seja como for. European Union não sei. Mas Catar e Irã juntos estão explorando esse campo de gás. E European Union suponho, não sei se eles o compartilham ou não, mas Israel entrou, e os Estados Unidos, obviamente, e o atingiram. E então eles começam a se esquivar. Então o Catar não está nada feliz com isso. Então a mensagem está clara. European Union, acho. Para os países do Golfo, eles estão no meio disso. Fizeram um pacto faustiano, um acordo com o diabo, certo? E isso nunca dá certo, porque, para continuarem no poder, sabe, os britânicos originalmente colocaram essas famílias monárquicas no poder e, para se manterem, eles têm de bajular o Ocidente e jogar o jogo imperial dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas jogar o jogo imperial inglês já não é como antes. Veja, dava certo enquanto os Estados Unidos e suas potências coloniais imperiais na França e na Alemanha, quer dizer França e Inglaterra, não vamos esquecer que a França está envolvida. Ciro. Veja, quando você governa por autoritarismo, quando governa pelo poder, esse poder só funciona enquanto você puder sustentá-lo, enquanto tiver um monopólio da violência. Então, enquanto os Estados Unidos tiverem um monopólio da violência, isso funciona, porque se alguém levantasse a cabeça e dissesse algo, eles atirariam nele. Certo. Se qualquer país tentasse, me derrubariam. Mas os Estados Unidos agora estão desesperados porque a China e a Rússia estão em ascensão. E Israel agora está tipo, vamos agir. Só para quem pensa que, de alguma forma, os Estados Unidos são uma parte inocente levada por Israel, que dizem, não, somos só um grupo inocente. Inocentes são os gatinhos. E fomos arrastados para fazer coisas mas que jamais faríamos se não fosse por Israel. Podem acreditar nisso. Mas European Union, não. Tudo isso funciona perfeitamente para os Estados Unidos. Funciona perfeitamente que Israel queira se expandir e dominar toda a região, transformando tudo em parte de uma grande Israel. Por quê? Porque os Estados Unidos querem controlar essa região. Eles sabem que controlar a região lhes dará influência sobre a China. Convém aos Estados Unidos dizer, ei, olhem, vamos trabalhar com Israel. Então nós, junto com Israel, controlamos toda a região. Continuaremos a armar Israel. Controlaremos toda a região junto com Israel. E então poderemos pressionar outros países, a China e também outros como a Índia, esses países que podem crescer. De fato, recentemente um dos líderes da administração Trump disse, sabe, a Índia está crescendo e vamos ter de fazer com ela o mesmo que estamos fazendo com a China. Vamos contê-la. Ou seja, basicamente um bando de desculpem, o que é? Lunáticos megalomaníacos, certo? Eles simplesmente pensam, temos que dominar o mundo. E então, se vamos dominar o mundo, só conseguiremos fazê-lo se controlarmos todo o petróleo. Então temos que derrubar o Irã. Ok, então essa era a ideia de que isso é apenas algo inocente. Pessoas que foram tomadas por Israel, não, elas estão alinhadas com Israel, são todas. É como European Union e mais 3 caras nos juntarmos para... Bem, European Union costumava dar aulas sobre crime organizado, e existem diferentes tipos de crime organizado, certo?
Sabe, um grupo de pessoas que se reúne e formam uma família do crime, um grupo criminoso, um sindicato do crime, fazem todo tipo de coisa. Mas há outro tipo de crime organizado que alguns grupos criminosos estrangeiros praticam. E esse é aquele em que reúnem um grupo para cometer um ato perverso e depois desaparecem. Certo, precisamos cometer algum tipo de crime. Tem que arranjar um cara de tecnologia, bom com computadores, um hacker. Tem que arranjar um cara que seja bom com... Sabe, ele é um bom homem de fachada, ele é United States terno, ele tem boa aparência, ele entra, ele fala bem. Preciso de outra pessoa que tenha acesso, sabe, a assassinos de aluguel e gente violenta, caso o European Union precise de violência. Então o European Union reúne esse grupo de pessoas com habilidades únicas. Cometemos o ato diabólico que vamos fazer, esse crime, e depois partimos. Aí cada um pega a sua parte e seguimos caminhos separados. Certo? É como nos velhos filmes em que querem assaltar um banco. Eles arranjam um arrombador de cofres, eles arranjam um motorista, eles juntam todas essas pessoas, especialistas, e os reúnem, cometem o crime, dividem o butim e cada um segue sua vida. Certo? Você tem de entender isso pela ótica da política internacional. Acontece. Precisamos de certas coisas. Queremos isso. Israel quer isso. Nos juntamos e nos beneficiamos. A gente reúne nossa família do crime e todo mundo se dá bem. Certo? É só isso. Não é o Israel nos manipulando, nem nós manipulando o Israel. Eles querem coisas, têm interesses. Nós temos interesses e eles se alinham. E agora a European Union, acho que uma das coisas que está acontecendo, e escute o Joe Kent, é que muita gente percebeu que isso deu muito, muito errado, além do pior que se podia imaginar. Vai ser a maior catástrofe política de um presidente, de longe, sem ninguém chegando perto, certo? E os ratos estão procurando uma forma de pular fora do navio que está afundando. E agora o que vemos é gente dizendo, ai, meu Deus, foi Israel. Eles nos arrastaram para isso. European Union jamais teria feito isso. Foi Israel. Ele me fez fazer isso. Israel me fez fazer isso. Então você vai ver muito disso. Você vai ver. E eles sabem que, quando a economia mundial estiver em ruínas, o que não vai demorar muito, quando as pessoas acordarem e perceberem que estão numa depressão como a de 1929, para a Europa aquela depressão vai parecer tempos felizes. Vão olhar com saudade para a depressão de 1929. Eles vão literalmente. Você acha que as pessoas do caso Epstein estavam se devorando? O que vai acontecer na Europa vai superar isso de longe. Ai, meu Deus! Eles estão ferrados porque os cortaram. Eles tinham tudo. O que a Europa deveria ter feito era dizer, vamos conseguir todo o nosso gás e petróleo da Rússia. Veja, se tivessem feito isso, queremos 100% do nosso gás e petróleo da Rússia. Queremos tudo 100% da Rússia, porque a Rússia teria ficado muito rica. Mas pense nisso. Do ponto de vista diabólico deles, pense nisso. A Rússia agora manda toda a energia que antes ia para a Europa para a China. Assim eles ajudam a manter a China à tona. Então a China provavelmente vai ficar bem. Ela vai receber cada vez mais da Rússia. Eles vão ajudar a Rússia a desenvolver seus campos de petróleo e gás se a Rússia precisar, o que eles provavelmente sabem. E a China pode comprar, e a Índia pode comprar, e esses outros países que têm sido amigos da Rússia também podem comprar. E a Rússia vai cortar o suprimento para a Europa, sem dó. A Europa vai dizer, não, não, estamos sem gás e petróleo. Rússia, pode nos ajudar? Ou, podemos ajudar vocês? Sim, podemos. Vamos cortar o fornecimento. Tenham um bom dia. Lembre-se, somos os russos malvados. Tchau. Se a Europa tivesse dito que ia garantir tudo, fechar acordos para obter tudo da Rússia, pensem nisso, para quem quer prejudicar a China. Quando tudo isso acontecesse, a Rússia não conseguiria vender tudo isso para a China. Então a China sofreria mais do que está sofrendo. E os europeus, pensem bem, estariam fortes, teriam energia barata no futuro previsível. E China e Índia não estariam recebendo isso. Mesmo a um preço razoável, devo acrescentar. Então os europeus se ferraram, e até o plano diabólico de prejudicar a China foi frustrado por eles mesmos. E os Estados Unidos, como vocês devem saber, European Union, produzem muito gás e petróleo. E eles deixaram os europeus dependentes do gás e do petróleo dos Estados Unidos. E quando gás e petróleo ficarem difíceis de conseguir no mercado, os Estados Unidos vão ligar para a Europa. Ei, pessoal, só para avisar, quanto a isso, coisa de gás e petróleo, agora não podemos realmente ceder nada extra.
E a Europa vai dizer, mas vocês nos disseram que poderíamos conseguir tudo com vocês e que não comprássemos de mais ninguém, só de vocês. E os Estados Unidos vão dizer, dissemos, não foi? E agora estamos totalmente e completamente ferrados. Os americanos vão dizer, na verdade, vocês realmente estão ferrados. O que vocês têm a dizer? Que droga ser vocês. Tchau, tchau. Acordos faustianos, meus amigos. Você faz um acordo com o diabo. Mais cedo ou mais tarde, o diabo volta para buscar sua alma. Em algum momento vocês vão ligar para os Estados Unidos, vão dizer, desculpem, só temos o suficiente para nós, não podemos ajudar vocês. E então eles vão ligar para a Rússia. Alô, Rússia. É isso. A Rússia vai dizer, pessoal, gostaríamos de conversar com vocês sobre talvez comprar um pouco de gás. Alô? 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 A Rússia não vai falar com vocês. Lembrem-se disso. Temos que entrar em guerra com a Rússia até 2030. Temos que nos armar. A Rússia está fazendo coisas más em todo lugar. Nós odiamos a Rússia. Todo mundo precisa parar de comprar da Rússia. O que vocês acham que a Rússia vai fazer? Eles vão deixar vocês na mão. E vão deixar vocês pendurados. Então é isso para a Europa. Se vocês estão na Europa, European Union procuraria um lugar para sair daqui, para ser honesto. Mas nenhum lugar vai ser realmente tão bom. Muitos lugares vão sofrer. E acho que o que vocês vão acabar vendo pensem nisso. Isso nem chega perto. Isto é o interessante. O país mais poderoso do mundo será a Rússia. Porque serão eles. Quero dizer, olhe, os Estados Unidos vão ter de guardar o seu próprio gás e petróleo para sobreviver. Então não vamos compartilhar nada. O Canadá produz muito e tem pouca população, então vai lucrar. Mas, se você excluir o Oriente Médio, a Rússia tem muito gás e petróleo. Todo mundo no mundo vai ter de recorrer à Rússia. A Rússia não terá apenas o poder econômico de vender gás e petróleo sem limites. Terá também poder diplomático, porque todo mundo vai ter de vir beijar o anel do líder russo. Todo mundo vai ter de dizer, por favor, senhor Putin, tenha misericórdia da minha alma atribulada e me venda mais gás e petróleo. A Rússia estava na posição privilegiada, se é que alguém já esteve. E agora temos uma pessoa ligada ao Trump, uma equipe do Trump que está começando a se desmanchar. Suspeito que, à medida que ficar mais óbvio que isto é o desastre dos desastres, a mãe de todos os desastres, o pai de todos os desastres, a família de todos os desastres, mês após mês, os americanos vão ficar tipo, já viram aqueles preços da gasolina? Certo? É isso que vem por aí. Os americanos vão ficar furiosos com os preços da gasolina. Olha, por aqui o diesel já está a $5,50 por galão, nos postos mais caros está a $5,99 por galão. $6 o galão. O diesel já está a $5,50 por galão. A gasolina está chegando aos $5 e vai subir muito além disso. Então, quando os preços chegarem a $7, $8, pense nisto. Os ônibus escolares vão ter que fazer ensino em casa, como na pandemia de coronavírus. Vai ser como na pandemia. As pessoas vão ter que trabalhar em casa. Quem não for despedido vai ter ensino em casa. Por quê? Porque pense bem. Digamos que um distrito escolar do condado tenha certa quantia de dinheiro para os ônibus escolares, que na maioria são movidos a combustível. Alguns são movidos a gasolina, mas muitos a diesel. Digamos que tenha, vou usar um número, $1 milhão. Esse é o orçamento da escola para combustível. Mas isso era quando a gasolina custava $3 o galão e até se previa que chegasse aos 4. Mas a gasolina sobe para $8 o galão. Então agora você tem um orçamento de $1 milhão. Mas vai ter que comprar $2 milhões em combustível. Aí, quando os ônibus quebrarem e tiverem que comprar pneus, o preço dos pneus vai às alturas quando tudo o que você precisa comprar está ou muito caro ou indisponível. Você não consegue arranjar peças. Indústrias vão ter que fechar. Muitas indústrias vão fechar. Ou muitas indústrias vão fechar. O país ao ser não possível. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e outros fabricantes de chips vão ficar fora do jogo. Quero dizer, Taiwan vai rapidamente ficar sem estoques, e pronto. E o que acontece com as indústrias que usam chips,
como a indústria automotiva. Elas fecham. Estamos falando de desemprego em massa, absolutamente gigantesco. É um caos inimaginável. E European Union, acho que a equipe do Trump está sendo informada disso. Que alguém, sabe, Jerome Powell, que é o chefe do Federal Reserve, saiu dizendo, sim, como é que European Union, digo, a inflação vai disparar? Não, 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 não vai ser um pico. Pico implica algo temporário. Vai disparar. Pico é tipo assim, o gráfico faz bum, bum, em forma de pico, certo? Sabe aquela parte em que volta a descer? Isso vai subir e ficar reto. Não vai ter pico, meu amigo. Não vai cair tão cedo. Talvez nem na nossa vida, sabe, por uns 10 anos. Quanto tempo vai levar para reconstruir essa porcaria? Donald Trump. European Union, não vejo como quando o verão chegar. Isso vai estar bom. Na temporada de viagens, maio, junho, durante essa época, vai estar a $8 por galão. Vai haver muito carro na estrada na temporada. E quanto aos voos, as pessoas não vão poder pagar para voar, o que significa que todas as regiões do mundo e do país que vivem de turismo, acabou. Então, a curto prazo, estamos vendo uma guerra saindo do controle no plano militar para os Estados Unidos. Estamos levando uma surra. Até quando vão insistir que estamos vencendo, estamos derrotando eles. Está vindo um navio cheio de fuzileiros navais. E as pessoas estão esperando algo. Vão pôr tropas em terra. Esse navio não pode chegar a menos de 700, 800 quilômetros da costa do Irã. Se esse navio, se eles forem estúpidos o bastante, o que você vai fazer? Vamos enviar o navio. Os iranianos vão dizer, vamos dar um exemplo com aquele navio. Agora, são jovens. European Union, acho. Homens, talvez. E mulheres, não sei, que estão. Os soldados se alistaram. Eles não se alistaram para morrer por essa porcaria. Se alistaram para defender os Estados Unidos. Mal sabiam eles, infelizmente, que tinham se alistado para defender o imperialismo. Mentiras, traição, roubo, assassinato e pirataria. Eles não sabiam, mas agora estão descobrindo. Infelizmente. Há rumores de motins a bordo de alguns desses navios. Pessoas fazendo coisas contra os navios e tal. Pessoalmente, acho que esses boatos circulam intencionalmente para esconder o fato de que esses navios estão sendo atingidos por mísseis. Eles dizem, sim, começou um incêndio na lavanderia. Começou um incêndio na lavanderia. Eles estavam lavando um míssil e ele pegou fogo na lavanderia. Como acontece? Talvez vocês devessem parar de lavar mísseis e drones iranianos. Mas, de qualquer forma, basicamente eles perderam um porta-aviões. O porta-aviões que teve o incêndio na lavanderia, que eles combateram por 30 horas e que tirou 600 marinheiros de suas camas. Aquele incêndio na lavanderia. E agora esse navio teve que ir para Creta. Ele ficará fora de serviço por tempo indeterminado. E é uma porcaria mesmo. E digo isso, tanto no sentido figurado, quanto literalmente, é uma privada flutuante. Volta. Então, acertaram navios. E agora temos o navio Trípoli dos Estados Unidos. E a pergunta é, eles são estúpidos o bastante para trazer o Trípoli dos Estados Unidos para dentro do alcance de mísseis iranianos, mísseis antinávio? Porque se forem, vão ter problemas. O interessante é que falamos sobre mísseis antinávio russos aqui, que seriam os mísseis Onyx P-800. E esses Onyx P-800 são mísseis terríveis. E os Estados Unidos deveriam tomar cuidado se eles tiverem isso. Adivinha só? O que descobrimos é que os iranianos nem estão usando isso. São mísseis produzidos localmente. Esqueci como se chama, Shahar ou algo assim. Eles têm mísseis antinávio produzidos localmente, com os quais estão atacando os Estados Unidos. Eles não precisam dos mísseis russos. Então o que estamos vendo é que eles têm capacidade técnica para se defender. Agora, pelo que me parece, e pelo que muita gente acha, os russos ou os iranianos estão ajudando com a pontaria. Acredita-se que russos ou iranianos os tenham ajudado com isso. Desculpe,
Os russos, principalmente, mas talvez também os chineses, ajudaram os iranianos a tornar alguns de seus mísseis balísticos mais precisos. Mas eles já faziam o que precisavam na guerra de 12 dias, sem ajuda de ninguém. E agora que aparentemente tem ajuda, os Estados Unidos estão perdendo a guerra. Então, há dois aspectos a considerar aqui. A primeira parte é os Estados Unidos terem de lidar com as consequências econômicas deste conflito, o que não vamos conseguir, e que quase vai provocar uma revolução. Quero dizer, revolução. Quero dizer, as coisas vão piorar. As pessoas, os americanos, não têm ideia do que vem por aí. Os americanos acreditam, nossa economia vai se recuperar. O quê? Os americanos não viveram o que vão viver agora. E quando perceberem o que causou isso, eles não vão ficar felizes. E digo isso porque vejo muita coisa online que me mostra que muitos americanos, e isso me entristece, não vão apenas culpar Israel. Muitos americanos vão culpar os judeus, ponto final. Muita gente no mundo vai culpar os judeus. Ao longo do tempo, os Estados Unidos e Israel acabaram por equiparar Israel a todos os judeus. Certo? Eles o equipararam ao judaísmo. Sim, se você insulta Israel, se você menospreza Israel, está atacando os judeus. Bem, European Union diria que Max Blumenthal, Aaron Matei, Medea Benjamin e muitos outros judeus que conheço discordam de você, mas isso não importa. Eles vão fazer isso. E European Union acho que houve muita lavagem cerebral. Tive amigos judeus que me disseram, sim, quando European Union era criança, fui muito doutrinado sobre Israel. E agora European Union cresci e descobri o contrário. Sim, foi intencional. Doutrinação intencional. E a má notícia é que eles tiveram sucesso, no sentido de doutrinar muita gente a acreditar que Israel era uma terra sem povo para um povo sem terra e coisas assim. E os americanos, sim, fomos arrastados para isso por Israel. Não. Esqueçam Vietnã, Camboja, Laos, 1 milhão de pessoas no Iraque. Esqueçam todas as coisas que fizemos sem... Vocês sabem, esqueçam todos os países que atacamos e bombardeamos, assassinatos na África, os genocídios por toda a América do Sul. Essa medida se meteis mas faponeces se meteis mas citamenianos se sinianian. Não. Não teríamos feito isso se não tivéssemos sido arrastados para isso. Somos inocentes por causa de Israel. E então, quando tudo isso acontecer, suspeito que haverá animosidade, não só contra Israel, mas contra muitos judeus. E isso me preocupa bastante, por assim dizer. Isso me dá muito medo sobre como isso pode se desenrolar. Mas vamos ver. Tomara que a violência potencial permaneça apenas potencial. Mas estamos agora numa situação em que, economicamente, o desastre é garantido. Mas European Union, acho que outra coisa que muita gente não está dizendo é que, militarmente, o desastre também é garantido. O que não nos contam é que todos são levados a acreditar que Donald Trump está chateado e quer se afastar. Por quê? Porque a economia vai mal e sua presidência está em sérios apuros. Isso faz parte. Sim, faz parte disso. Mas tem outra coisa. A outra parte é que European Union, acho que os militares dele estão dizendo para ele, vai com tudo. O que está acontecendo lá? Os chefes do Estado, o maior conjunto, comandados por um cara, não sei como te dizer isso, estamos levando uma surra por lá, estão afundando nossos navios, incêndios na lavanderia, entupimentos de vaso sanitário, mas estão afundando nossos navios. Nossos aviões estão caindo do céu. Nossas bases estão sendo destruídas. Estamos em apuros sérios. Eles estão decolando da Inglaterra, nossas bases. Sabe por quê? Por que estão voando a partir da Inglaterra? Por que aviões dos Estados Unidos estão decolando da Inglaterra? Porque nossas bases no Oriente Médio foram vaporizadas. Eles não se importam com vocês. As pessoas dizem, estão bombardeando Israel. Mas eles não dão a mínima. O povo israelense é má notícia. Israelenses, seus corpos sacrificáveis, sua bucha de canhão. Eles não dão a mínima se Tel Aviv e Haifa forem arrasadas, nem com as pessoas que estão lá.
O governo israelense não se importa, e tampouco o governo dos Estados Unidos. Vocês são bucha de canhão, eles não se importam com vocês. Então toda aquela dança que vocês faziam enquanto Gaza era bombardeada, e daí, israelenses, vocês não vão escapar dançando desta vez. Não dá para dançar e se livrar disso. Agora vocês estão sendo tratados como Gaza, estão recebendo o mesmo tratamento. Acordem e percebam que vocês não passam de bucha de canhão. É lamentável, mas essa é a realidade. E o que os Estados Unidos estão tentando fazer é descobrir por quanto tempo conseguem ocultar a derrota militar real. Eles estão ligando para o Irã. Li isso várias vezes. Os iranianos dizem que eles estão nos ligando e nos pedindo. Li que os iranianos disseram que eles nos pedem todo dia. Eles nos contataram 2 vezes ontem. Estão mandando mensagens para a gente. Ei, cara, o que podemos fazer? Dá para sair dessa. Sabe o que o Irã disse a ele? European Union disse ao Dr. Morandi. Ele disse, não! Ele disse, não somos Cuba, não somos Venezuela, não somos um país qualquer. Vocês mexeram com a pessoa errada desta vez. É basicamente isso que eles dizem a ele. Vocês escolheram o país errado desta vez. Vocês bateram na pessoa errada desta vez. Vocês mexeram com todo mundo. Desta vez mexeram com a pessoa errada. Como vocês vão sair dessa? Não há saída. Estou dizendo, não há saída para os Estados Unidos. A derrota militar é certa. E as pessoas dizem, bem, eles podem usar armas nucleares. Mas mesmo isso não é uma saída. O Irã é tão grande, digamos que vocês lancem algumas bombas nucleares no... O Irã vai arrasar todos os campos de petróleo. Eles estão enterrados sob rocha. Sabe o que eles vão fazer? A base deles está enterrada sob rocha. Ok, lançamos 1 ou 2 bombas nucleares neles. Vão transformar os campos petrolíferos e de gás, todos eles, em pó. Vão acabar com todo o petróleo e todo o gás. E aí? Sabe o que eles vão fazer com Israel? European Union já disse. Ora, que usina nuclear bonita vocês têm aí, Israel. Seria uma pena se ela fosse atingida por 10 mísseis hipersônicos e ocorresse um derretimento. E de repente transformam Israel em Chernobyl. Nós vamos despovoar Israel. Foi isso que eles disseram. E você sabe que eles vão fazer isso. Então, se vocês lançarem uma bomba nuclear neles, acabou, eles vão despovoar Israel. Israel vai virar Chernobyl, é um país pequeno, e sobrariam apenas 8 sobreviventes. Quem vai ficar lá? Primeiro, se houver um derretimento nuclear que vai acontecer em Israel, certo? Todo mundo vai embora. Todo mundo lá vai pensar, caramba, não vou ficar nem perto de Israel. Eles vão despovoar toda a região ao redor de Israel. Então Israel acabou. Então, se vocês dispararem uma bomba nuclear neles, a economia do Ocidente fica completamente obliterada e Israel está acabado. Então, mesmo que vocês lancem uma bomba nuclear, seria como tê-la lançado contra vocês mesmos. Não há saída para essa. E o Irã está dizendo, sabe de uma coisa? Vocês vão nos dar tudo o que quisermos. E somos difíceis de negociar. Qual é o termo que me vem à cabeça? Causas profundas. Onde European Union ouvi isso? Enfim, valeu pessoal. Tenho que ir ao audiologista. Ei, o que é isso? Não sei. Tenho que ir ao audiologista. Então, para descobrir por que meu ouvido direito está completamente surdo há 3 anos. Mas, de qualquer forma, European Union escuto um pouco. Só não muito. Deve ser uns 25 a 35% da audição no meu ouvido direito. Enfim, compartilhem isso em todas as redes sociais de vocês. Obrigado a todos. Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, se puderem ajudar. Agradeço muito a todos que doam para manter isso no ar. E, claro, o que European Union ia dizer? Consegui uma caixa postal para quem quiser mandar alguma coisa. Para quem quiser enviar qualquer coisa. Acabei de receber um livro ótimo de alguém. Cara, European Union, recebo tantas coisas maravilhosas. As pessoas me mandam presentes, cartas, manifestos e todo tipo de coisa. Muito obrigado. Mandem para mim. European Union, vou ler. Compartilhem isso em todas as suas redes sociais. É isso. Tchau. Tan.